Salve, salve, interwebs! Voltamos depois de um longo tempo com as nossas gravações de bate-papos e tudo mais. Convido vocês para participar com a gente. Isso vai estar disponível lá nos canais da Felicidade FM Web, no canal de YouTube, provavelmente também no Spotify. Cara, hoje a gente tem um assunto bem legal, um assunto bem com pouca gente falando sobre isso, na verdade, e eu convidei um cara excepcional para falar sobre esse assunto. O assunto é Deus e a arte. Qual que é a intenção de Deus? Se a gente chega à conclusão, se a gente consegue chegar à conclusão de que Deus sim está interessado na arte, se Ele está reestruturando, restabelecendo a arte no seu reino. Enfim, o cara que está aqui para falar comigo é excepcionalmente um cara que iniciou talvez um dos personagens do mundo cristão, que ninguém tinha tido a ideia, e o cara, num momento ainda com a internet iniciando, o cara iniciou um personagem e estourou, hoje é estouradaço, talvez o único no meio cristão, usando do tradicionalismo gaúcho para falar sobre o cristianismo, comunicador da Rádio Felicidade, comunicador de rádio há muito tempo, um comunicador nato. Anderson Alves. Como é que está, meu querido? Tudo bem? Grande Gil e turma que está nos acompanhando, prazer estar aí contigo, né? Em mais uma plataforma, em tantos meios que a gente pode comunicar com os nossos amigos e falar de um tema tão interessante que é a questão da arte. E eu comecei primeiro pela paixão pelo rádio, né? E depois hoje já em apresentações, usando a internet também. Então tem sido eu acredito que a arte é uma ferramenta, como tantas outras. Às vezes a gente valoriza muito mais a música, né? Mas a gente tem o teatro, a gente tem a escrita, né? A gente tem o cinema, que é fantástico também, né? Cara, tu não acha que em algum momento, a gente tem discutido bastante isso em alguns programas da rádio, da Rádio Felicidade, tu não acha que em algum momento a gente, como cristão, abriu mão das artes, e aí hoje a gente corre atrás, hoje a gente está naquela vibe de tipo tentar se atualizar, tentar criar, tentar instigar novamente, ou tentar fazer com que a próxima geração, ou mesmo a nossa geração, já consiga usar essa ferramenta que é crucial para a definição de culturas e implantação do cristianismo? Tu não acha que a gente em algum momento deixou isso para trás? Sim, acredito, porque o grande problema é que a gente não consegue ver o artista cristão, né? Quando a gente vê um artista, alguém se destacando, a gente já... Ih, rapaz, se o cara ganhar dinheiro, então... Aí já era, aí né? sim, não, o cara só quer ganhar dinheiro. Não que eu esteja ganhando dinheiro, né? Estou bem longe dele. Mas está, né? Estou bem longe dessa parte. Não que ele esteja né? ganhando muito dinheiro, mas está, de qualquer forma. Mas, cara, eu acho que essa é a grande barreira, né? A gente não consegue ver assim, ó. Por que hoje o filme a gente já está vendo ele ser mais explorado? Por que eu não posso investir para que o cinema tenha qualidade? Tu sabe mais do que eu que os filmes antigamente eram filmes terríveis. Muito ruins. Né? Que não despertavam interesse de ninguém. Hoje o cara vai para assistir. A própria Rede Globo, por exemplo, passou aí Prova de Fogo, o Milagre no Paraíso também, e tantos outros filmes com essa mensagem cristã. E antigamente a gente não tinha esse conteúdo na TV, porque não tinha qualidade, porque a mensagem era uma mensagem que não agradava, não atraía. Lembra dos filmes de Moisés, que era o mar abrindo? Era uma coisa muito amadora. Eu concordo contigo, cara. Eu concordo que a gente... Ou muito apocalíptico. É porque parece que era o que traria mais engajamento, né? O terror do apocalipse, o terror do fim dos tempos. Mas eu acho que a gente está numa crescente, sim. Eu queria te fazer uma pergunta, cara. Há quem diga que a arte ela é neutra e a maldade ou a bondade está no olho ou nos ouvidos, nos olhos ou nos ouvidos de quem a vê e de quem a interpreta. Tu concorda com isso ou discorda disso? Bem provável, né? Porque a gente pega um exemplo. Vamos a Cristo realizando milagres. Teve gente que o viu
fazendo aquilo pelo próprio demônio. Então está nos olhos de quem vê. E a Bíblia tem um texto que diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Né? Então, muitas vezes a gente olha com tanta maldade para as coisas. Vou te dar um exemplo. Vamos falando de arte, falando de música. Eu lembro que ali 2000 e alguma coisa, estourou Regis Danese. Com aquela música, né, Faz um Milagre em Mim, tocando em todo tipo de rádio. Né? Ele já era um músico que tinha várias composições aí, só para contrariar, e tantos outros, né, gravavam. Ele se converteu, gravou aquela música, tocou praticamente em quase todas, independente do segmento, né, sertanejo, né, tocou aquela música. Seculares, nas rádios dos gospel. Aí alguém foi lá, fez um vídeo no YouTube, que estava começando ainda, o YouTube também, na internet, e tinha lá uma mensagem subliminar. E aí falava lá, por isso que ele está fazendo sucesso, por isso que... E tu não conseguia perceber nada, botei, não consegui identificar isso. Então, tem muitos... Tu foi investigar, tu foi... Não, se é verdade, se o Regis está com não, porque a intenção. Aí as pessoas surgem com umas teorias. Não, a música não fala de Jesus. E aí... Porque Senhor tem vários... Eu digo, mas tem textos bíblicos que não falam sobre Jesus. Tem textos bíblicos que não falam de Deus. E aí nem por isso a gente pegou e tirou da Bíblia. Não, isso aqui não serve. Então as pessoas têm uma imaginação assim que acaba atrapalhando e muito o crescimento de grandes artistas. Quantos artistas aí, e daqui a pouco eles dizem, eu não estou mais nesse meio aí, porque as pessoas, tu grava uma coisa assim, isso é do diabo, isso é do mundo, isso é... E a gente vai dando mais... a gente demorou, cara. Eu como músico, assim, desde muito novo, a gente demorou para profissionalizar e trazer, de alguma forma, a excelência para aquilo que se fazia dentro da igreja. Então, assim, eventos de igreja, de crente, o som era sempre um som muito precário, a instrumentalização que a banda usava sempre era muito de segunda mão, sempre muito ruim, sempre... E aí a gente passou para o meio secular essa imagem de que a gente é, sim, um povo que não se importa com a qualidade. E aí eu estou falando sobre isso porque, assim, quantos artistas, excelentes artistas, saíram do meio cristão, deixaram de desenvolver as suas carreiras dentro do meio cristão e foram para o meio secular, e hoje estão estouradaços, assim, hoje arrastam multidões, porque no meio cristão não tinha excelência, não tinha a condição necessária para que eles pudessem expor as ideias através da arte deles. Então, assim, na música aconteceu muito isso. Acredito que no cinema também, acredito que nas artes como pintura, isso também aconteceu, porque a pintura é muito mais demonizada do que a música, do que o estilo musical, muito mais demonizada do que talvez o cinema. A pintura ainda hoje é um tabu. Tu conhece algum pintor, algum artista plástico cristão em evidência? A gente não conhece, porque parece que é uma arte secundária. E eu não consigo... eu percebo que Deus está criando um movimento de reestruturação, de restauração das artes. Porque, assim, a arte, sim, ela tem o poder de influenciar uma geração e mudar uma cultura. E aí a gente pode olhar, por exemplo, no começo dos anos 2000, o que o funk fez com essa geração que hoje a gente acompanha. O funk doutrinou essa geração. Sim. No começo dos anos 2000. E é o funk carioca, depravado e tal, e falando da mulher como objeto, esse tipo de funk. E aí não é o ritmo, porque a gente concorda que a arte ela é maldosa através do olhar de quem está vendo. Então, assim, hoje a gente pensa da seguinte forma: o funk não é de Deus. Não, talvez aquilo que eu tenho de percepção do funk não é de Deus, porque eu ligo o funk à obscenidade. E não necessariamente precisa ser. Mas a gente abriu mão e, em função disso, a gente hoje colhe os frutos de uma geração pervertida em função de ter sido doutrinado pelo funk no começo dos anos 2000. Então, assim, eu percebo que Deus está movimentando as coisas para reestruturação, restauração. Tu trabalha com humor. Uhum.
sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, era improvável que alguém pudesse fazer humor dentro da igreja. E aí depois veio nomes como Cláudio Duarte, que começou com algumas piadas em cima do púlpito durante as pregações, e aí isso causou um espanto, na verdade, tipo assim, muita gente olhava, mas como assim o pastor rindo? E o pastor contando piada. E aí hoje a gente tem um nicho de artistas cristãos, o próprio personagem que tu representa, o pastor Gaúcho, quantos seguidores, quanta gente ele arrasta, quanta gente ele consegue levar, através do tradicionalismo, a mensagem de Cristo. Pois é bem interessante isso que tu dissesse, e eu fui fazer uma pesquisa, eu até não sei de que ano ele é, mas tem um padre que fazia um trabalho tipo o Cláudio Duarte, estava vendo ele contando algumas histórias, Padre Léo, se eu não me engano. E o humor em si, ele também é um instrumento, às vezes o camarada vai ensinar, ele usa humor, um professor, por exemplo, vou ensinar de uma forma bem humorada. E eu encontrei muitas barreiras, até porque hoje no Rio Grande do Sul não tem ainda um personagem que se destaque assim, né? A gente tem aí fora tantos outros, mas no Rio Grande do Sul não tem. E aí, quando eu comecei, e hoje já é muito mais fácil, mas as pessoas pensavam, como era um personagem gaúcho, ele quer ser um guri de Uruguaiana. Como já existiu, né? Por exemplo, o J Neto era o Roberto Carlos Gospel, o Catedral era o Legião Urbana, isso sempre teve. E as pessoas sempre vai ter essa comparação. Esse é o grande problema. Né? Porque as pessoas sempre vão comparar essa música, o próprio Fernandinho, eu lembro que quando surgiu, disse, lembra muito tal banda, lembra muito tal, né, os acordes aqui, isso aqui é plágio. Né? Parece que está imitando intencionalmente. Eu lembro que o Catedral, o Kim, que era o vocalista, em algum momento, inclusive, ele deixou o meio gospel, o meio cristão, para ir fazer música romântica em função dessa perseguição dele, de alguns membros das igrejas, em dizer que ele, tipo assim, a insistência em dizer que ele era a imitação de Renato Russo. Mas que é muito parecido. É muito parecido, não tem como negar, mas... Só que assim, é que daí que surgiu o movimento crossover. A gente percebe, eu acho que um dos primeiros foi a banda Catedral, que era uma música que tu ouvia e ela podia tocar perfeitamente qualquer rádio lá que o camarada não sabia. Ele está falando de Deus. Tocou, inclusive. Está falando, né, do que ele está falando. Hoje já é muito maior, né, surgiu, mas muitas pessoas não entenderam ainda o que esses caras querem fazer e tudo mais. Mas é a arte em si, porque daqui a pouco fica subentendido. Vamos. Esses dias eu estava vendo, puxando, tem um livro, tem o filme também, mas Crônicas de Nárnia. Com o Lewis. C.S. Lewis. E aí, esses dias, eu estava vendo o cara... um jovem, encontrei Jesus no filme. Mas não fica explícito. Não fica. Em nenhum momento. Não fica porque talvez a gente volta ao início dessa conversa, porque talvez a gente olhe com olhos a gente tem a capacidade de separar isso é sacro e isso não é sacro, isso é profano. E aí talvez nós, como cristãos, a gente olha para esse tipo de arte e não busca perceber uma mensagem ali, porque é só entretenimento. Enquanto tantas outras pessoas lá fora que não têm talvez esse bloqueio, esse preconceito que a gente tem, olha e busca uma mensagem ali, o rapaz encontrou Cristo através do filme. E aí tu vai condenar essa arte? Não tem como, cara. Vamos a outros filmes que têm mensagens maravilhosas, por mais que seja humor. Quando surgiu, muitas pessoas pensaram... Eu fui assistir, eu sou muito fã de Jim Carrey, Todo-Poderoso. E a mensagem que ele traz ali é que muitas vezes as pessoas ficam esperando o milagre quando elas podem ser o milagre. É ferramenta. Então, a mensagem, apesar do humor, que é aquele momento diz, cara... Está reclamando de Deus, então seja Deus por um dia, então faz aí. Né? E aí vamos ver o que tu vai fazer. Vamos ver o que tu vai fazer. Então foi muito criativo. Aí depois veio o outro, né, que também é maravilhoso, e aí conta um pouco da história de Noé, como seria ali, que é o Todo-Poderoso 2. Então o cinema trazendo essa mensagem
falando isso, mas claro que as pessoas veem primeiro ali, rapaz, eu não vou assistir isso aí, não tem nada, não tem base bíblica. O artista é profano, o ator não é crente. Tem isso. Tem E muito quantos isso, nos emocionaram? Aí tu tens o próprio Paixão de Cristo, que quando trouxeram, e toda a preocupação que eles tiveram de fazer, não teve filme dublado inicialmente, não teve, te lembra? Não teve. Era em aramaico, né? Exatamente. Então toda essa preocupação do Mel Gibson trouxe quantas pessoas que se emocionaram, que ao ver aquilo ali, e trazer essa realidade. E o choque foi, para muitos cristãos foi chocante. Porque para muitos cristãos que cresceram, inclusive, dentro da igreja, ouvindo a mensagem da cruz, ouvindo sobre o sacrifício de Cristo, não faziam ideia da atrocidade que foi. E aí Mel Gibson trouxe, pontuando assim, as chibatadas, as chicotadas que Jesus levou, a cruz pesada, sabe, o caminho que ele percorreu até o monte. Cara, impressionante. Muita gente ficou chocada. Então, assim, é a arte. É a arte de Ela tem esse poder de impactar. De impactar, exatamente. Eu conversava essa semana com o Mateuzinho, e eu dizendo para ele que a música, eu entendo a música como algo mais do que algo excelente, que é a comunhão de vários instrumentos e numa mentalidade só, para somar-se e gerar música. Eu percebo a música é uma ministração, ela ministra a tua alma. Ela ministra o teu ser. Então, assim, para te ver como a arte tem um poder, cara. Porque daí tu começa a ouvir demais um artista e tu vai criando hábitos parecidos com aquele artista. E a música vai categoricamente, de forma muito sutil, mudando os teus hábitos. Então, por isso, assim, vai muito daquilo que a gente consome também. Então, assim, a arte tem um poder absurdo. E que está aí um problema, porque hoje a gente tem... um exemplo, uma ferramenta que muitos estão utilizando e aquelas músicas hoje quase que virais do TikTok. E daqui a pouco tem crianças dançando e não sabem nem o que estão dançando. Não sabem o que estão dançando. A gente tem músicas que falam em aleluia, por exemplo, que são músicas profanas. Mas como a letra toda é em inglês, tu não atenta para saber, para ir atrás da tradução, se tu não sabe inglês, ou para prestar atenção na letra. Tu achou bonito. Tem um aleluia. E se tem um aleluia, deve ser cristão. E às vezes tu está profanando o nome de Cristo. Tem uma música que tocou muito agora, nesses últimos meses, se eu não me engano, ela foi lançada ano passado, de uma banda inglesa, que é uma música absurdamente linda, cara. Uma melodia muito linda. E aí, em seguida, e é uma música que pega, assim, tu escuta e em seguida tu tá cantarolando a música. E a música é assim, é de um teor de profanidade absurda, porque ele chega a chamar Deus de cão durante a música. Mas a música, ela tipo assim, em função de TikTokers, em função de Reels, as pessoas cantarolam a música naturalmente, cara. Cristãos, filhos de pastor, enfim, cristãos, assim, bem... entendidos, inclusive, cantando a música. E aí, se tu vai parar para ouvir a letra ou ler sobre a tradução, é impressionante. Cara, quer ver um clipe que muita gente criticou? Lady Gaga, que foi criada na igreja. Né? Criada na igreja. E ela teve um clipe que ela mostrava Katy Perry, ela, Beyoncé. E aí ela andando com Judas e contando isso, né? Que eu escolhi Judas ao invés de Cristo. E as pessoas, que coisa terrível. Mas quanta gente não faz isso? Muita gente, cara. A gente faz isso. E ela mesma, talvez ela tenha deixado isso explícito. Eu deixei Cristo para viver uma vida que as riquezas, a fama, tudo isso. Sim. Cara, e as pessoas não entenderam. Teve muita gente, tá profanando. Mas ela estava deixando uma mensagem ali, cara, muito maior do que talvez muitas outras músicas. Não. Esses artistas de nível Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry... Cara, elas sabem, elas não são só artistas, elas são ministras. Assim, elas entendem muito bem as mensagens que elas passam e quem elas querem atingir. E não, quer ver uma frase que as pessoas talvez não entendam, mas ela também tem que impactar. Foi quando disseram, os Beatles são mais famosos que Jesus. E de fato, na época, eram, né?
E talvez até hoje. Talvez até hoje. A Coca-Cola talvez seja mais famosa do que Jesus. Só que isso tem que impactar a nós. O que eu estou fazendo para levar o evangelho até lá? Sim, mas é que a gente está acostumado a gente volta a falar sobre aquela máxima da bolha, né? Eu gosto de falar muito sobre isso porque representa muito aquilo que nós somos como cristãos, a nossa bolha. Então, assim, a gente por muito tempo excluiu dessa bolha as artes. Então, assim, quem tinha sequer um talento para pintar, a gente dizia, não, vai pregar. Pega o microfone e vai pregar. Quem tinha um talento para esculpir, a gente não, vai ser diácono, vai. Então, assim, a gente por muito tempo dentro dessa bolha excluiu coisas que são cruciais para a gente conseguir influenciar o meio secular e não ser influenciado. Hoje a igreja sofre por isso, porque muitos menininhos, menininhas e tal são influenciados pelo meio secular, porque olham para o meio secular, olham para uma Lady Gaga e pensam, eu quero ter isso que ela tem, cara, porque é fama, riqueza e tal, e ela não encontrou na igreja, eu também não vou encontrar na igreja. E aí sai, e aí vai desenvolver o seu talento, a sua arte lá fora. A gente vê no meio sertanejo, eu estava falando sobre isso com o Mateuzinho, no meio sertanejo quase que 100% desses que estão estourados no meio sertanejo, quase que 100% deles saíram de dentro da igreja. Não, agora a gente ficou bem chocante até o que aconteceu com a própria Marília Mendonça. E tem vídeos dela, agora eu vi ela cantando uma música, não lembro, acho que Faz um Milagre em Mim. Faz um Milagre em Mim. Num festival de música gospel dentro de uma igreja. E ela fala sobre o quanto a religião machucou ela. Sim, eu vi essa... Porque não aceitava, porque quem toca na igreja, e aí vamos falar sobre essa questão, geralmente ele não é remunerado, dificilmente. Tem algumas igrejas que remuneram músico e tudo mais. E aí o que... Pô, mas eu sou músico, esse é o meu dom, meu talento, eu tenho que tocar. Daí eu vou e toco lá num bar. Aí eu recebo por isso. E certamente foi isso que aconteceu com ela. E aí a igreja, sim, tu não pode. Exatamente. E como é que eu vou sustentar a minha família? Não, mas com ela foi exatamente isso. Chegou ao ponto de ficar só ela e a mãe, porque se separou do pai, e a mãe não trabalhava e ela não tinha o que fazer. E aí foi cantar num bar, e aí a igreja, de forma muito categórica, disse, não, ou é lá ou é aqui, e aí ela optou por sair. Então, assim, quantos talentos... Mas será que a igreja daqui a pouco diz assim, não, peraí, a gente vai te sustentar, então? Deixa que a gente... dificilmente isso acontece, cara. Então, assim... Se tivesse feito isso, certamente ela não teria buscado. Certamente nós teríamos um talento no meio gospel, do tamanho que foi no meio secular, talvez. A gente não tem como dizer com certeza isso, mas, assim... Marília, a cantora mais tocada no Spotify do mundo nessa última semana. Lógico que em função do falecimento dela, do acidente e tudo mais, mas ela já carregava o título de live mais assistida do mundo no YouTube, por exemplo. 9 milhões de pessoas assistindo a primeira live dela no começo da pandemia. Então, assim, a gente não sabe qual que seria a proporção de um talento desse sendo usado para o reino. Porque a gente excluiu ela do reino. É complicado. E falando agora, eu até tenho conversado muito, e é um tema que eu tenho abordado contigo, de a gente resgatar isso, de trazer, que não vai ser um trabalho fácil, de a gente trazer isso, de ter esse entretenimento para a criança, para o camarada que... Porque ele tem uma vida fora, tá? E muitas vezes ele tem que procurar, eu quero um entretenimento. Só que eu não tenho. Ou é na igreja, né? De ter isso, de ocupar. Eu conversei com falando sobre artista plástica, eu tenho uma conhecida que eu conheci o trabalho dela aqui em Sapiranga, depois estive na cidade dela, que ela é de Camboriú. E ela começou a pintar. Primeiro, inicialmente, ela fazia pinturas, né, proféticas. Enquanto o pastor ministrava, ela ia pintando. E depois Deus foi ministrando ao coração dela para... E ela viu o que aconteceu aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, foi quando teve aquela exposição no Santander, que gerou toda aquela polêmica, olha o que estão fazendo, E eu digo, em vez de criticar, o que ela fez? Eu vou
montar uma exposição denunciando a violência contra a mulher, denunciando a violência contra a criança, expor isso, vou levar para as escolas, vou levar para... E ela começou. Mostrando que a igreja se importa com com essas questões sociais. E o mais interessante, um quadro ali, ela mostra, ela foi abusada. Expondo isso, levando para as escolas e as crianças, depois de uma exposição, dizendo, pai, eu estou sofrendo isso. E daí despertar a denúncia e tudo mais. A arte, uma pastora se deu conta, eu tenho que usar da minha arte, né, para denunciar o que está errado, eu tenho que usar a minha arte para curar pessoas que estão feridas. E assim está acontecendo. Então veja como pode. Então a gente pode, através do teatro, a gente tem uma companhia maravilhosa que é o Giovanni Si, que tem tantos outros grupos que circulam aí pelo Brasil. A gente tem hoje os filmes, a gente já tem produções nacionais, né? Já teve tem grupos de dança que são hoje profissionais, cara, da dança. Sim, companhias de dança. Companhias de dança e eu tenho um sentimento especial pela dança, assim, uma visão especial. Eu acho. Tu dança? Não danço. Ah, tá. Eu só toco, mas eu acho que a Corta dança é a maior expressão de adoração. Não, porque eu já fiquei de um te imaginando ser humano. com aquela roupa Imaginou? de balé, assim. Não, olha, posso tentar aí, cara. Não, melhor não. Já que Gil Dias parece muito com o The Rock, tem um que ele faz o dança de balé, né? Sim, que ele vai lá, ele é jogador de, se não me engano, futebol americano. Daí diz, não, isso aí é barbado. Daí ele começa a fazer o treinamento de balé. É difícil, cara. É difícil porque a minha esposa e a minha filha são, assim, dançam, né? E dançaram balé já. É difícil. Eu não correria esse risco, cara. Eu não passaria essa vergonha. Cara, eu não tenho nenhuma capacidade. Eu não tenho nenhum ritmo, cara. Mas nenhum. É por isso que eu acho, na minha percepção, que é muito mais íntimo e profundo, talvez, do que a música, na minha percepção. A dança é uma exposição, assim. É uma adoração, para mim, muito mais complexa e muito mais profunda, talvez, do que a música. Porque a música são vários... Eu tenho uma excelência a questão da música, assim como tem excelência a questão da pintura, mas a dança, cara, tu consegue expressar através de... Tu não, né? Eu não quero te imaginar dançando, mas... Sim, quem dança. Consegue expressar através de movimentos sentimentos muito bem definidos. Então, eu acho que é a expressão maior assim, de adoração. Então, tem tantas formas, e eu acredito que a igreja ela tem que resgatar isso, e são ferramentas, são formas de levar a palavra. Quantas pessoas não se emocionam em ver um espetáculo de dança? Quantas pessoas não se emocionam através de um espetáculo de teatro? No cinema não se emocionam, né? Lendo um livro. Né? Quantos livros já emocionam as pessoas? Né? E ali, trazendo uma história, às vezes um testemunho, né? Te aprofundar, porque tem gente que sabe escrever, né? Consegue criar toda uma história e ali trazer o evangelho. Porque é muito mais fácil. A própria música, como a gente disse, Beatles, que é conhecido no mundo, talvez em alguns lugares o evangelho não possa ser pregado, mas uma música pode chegar. Pode chegar. Exatamente. O filme pode chegar. O livro pode chegar. E muitas vezes não é de uma... Por exemplo, a gente está falando de C.S. Lewis. Talvez ele já esteja numa visão muito além. Porque dependendo, se tu for muito usar o crentez, não vai entrar em alguns países. Cara, mas o próprio Cristo, se tu parar para analisar Jesus no tempo que desenvolveu o seu ministério, desde que ele começou até o momento da cruz... Ele não falou, cara, literalmente da maneira com que os religiosos e doutores da lei falavam. Porque o que Jesus fez, cara? Para mim, isso é muito claro. Ele usou da estratégia das parábolas para fazer a pessoa pensar. E através de uma parábola, a pessoa pensava assim, poxa, mas, cara, isso tem a ver comigo. Esse cara está falando de mim, cara. Poxa, esse cara... Como assim? Tipo assim, como é que ele está falando de mim? Porque, cara, talvez se ele usasse a linguagem dos doutores da lei, ele afastaria a multidão, ao invés de atraí-la. Já conhecemos esse discurso. Tipo assim... aí, lá vem de novo. Como o próprio Cristo sabia que a maioria dos religiosos eram fariseus e que faziam em praças e não faziam na intimidade, cara, não é essa a estratégia, não é assim que funciona. E, às vezes, talvez nos falte essa capacidade, essa inteligência de fazer as pessoas pensar. Ao invés de alienar, a igreja fazer pensar. Pensar, cara, e qual que é o teu grau de responsabilidade nisso? A igreja está isso, a igreja está aquilo. O pastor isso, o pastor... Tá, mas qual que é o teu nível de responsabilidade com isso?
A igreja não ajuda, tá, mas o que você tem feito para ajudar? A igreja abandona o próximo. Tá, mas o que você tem feito para estender a mão para o próximo? Eu falava sobre isso no último... Ou você não faz parte dessa igreja, ou você não é a igreja. Ou você é de uma igreja que não precisa. Eu falava sobre isso no programa aqui, o Papo Fino que a gente tem. Eu dizia para os pastores ali, o pastor Anderson da Catch the Fire e o pastor Evandro da Embaixada da Fé. Eu dizia para eles, até que ponto a gente é responsável por esses movimentos que hoje tentam derrubar os nossos princípios, ou que se levantam contra os nossos princípios. E a gente falando do movimento LGBT. Porque, tipo assim, os caras têm uma gana contra a igreja, e aí, tipo assim, a gente quer repelir isso. Não, porque não pode, porque os nossos princípios precisam ser defendidos. E aí eu disse para eles, mas até que ponto a gente não é responsável por isso? Por quanto tempo a gente não excluiu essa gente e hoje eles têm a possibilidade, através de leis e tal, e de voz, né, porque a internet deu voz para todo mundo, de nos se vingar. E aí, ao invés da gente agora reconhecer e dizer, poxa, a gente errou, então a gente vai abraçar. Até como teve a pastora aqui esse tempo, né? Sim. A pastora aqui da cidade vizinha de Novo Hamburgo, de Sapucaia, que dá um dia de princesa, que vamos usar esse termo, para travestis que estão fazendo programa na rua. Ela chama, ela pinta o cabelo, ela maquia, ou seja, ela abraça. E então, assim, a gente tem que ter essa percepção, cara. Não, e aí, que bom que tu tocou, eu ia até puxar esse assunto, porque assim que a gente trata, por exemplo, agora a gente teve esse caso recente, a pessoa não se arrependeu, seguiu lá no mundo tocando música secular, como a gente diz. A pastora mesmo está dizendo assim, ó, eu preciso primeiro oferecer alguma coisa para essa menina que ganha hoje o sustento da sua casa, para ela deixar a vida de prostituição dela, para deixar né? Porque hoje é isso que sustenta ela. O que eu vou dizer para ela? Não, vem para cá, né, abandona isso aí. Não, tem que oferecer, tem que ter, né, uma casa para ela, para acolher ela, para que ela possa sustentar a sua família, ver alguma coisa. Só que isso eu não penso. Não, só tu tem que abandonar isso aí. Cara, Paulo, o apóstolo dos gentios, e talvez a gente conheça o evangelho hoje em função de Cristo ter chamado Paulo seja o maior responsável pelo evangelho ter chegado a nós, talvez. E se não fosse Paulo, provavelmente outra maneira Deus ia criar ou desenvolver. Mas Paulo, muitas vezes nas viagens missionárias dele, ele chegava no local de destino e ele não iniciava pregando. O Paulo não chegava, tipo, vem aqui, vocês estão tudo arrebentados, aí vem cá que eu vou pregar para vocês. Não, Paulo muitas vezes chegava e ia ajudar a fazer ataduras, a curar os feridos, e depois de tudo restabelecido, Paulo dizia, cara, eu tenho uma mensagem nova para você, eu tenho uma boa nova para você. Então, assim, Paulo estendia a mão, ajudava na cura dos feridos, literalmente, e depois ele apresentava o evangelho. Ou seja, ele prestou um serviço social e depois ele veio com a solução para a alma e solução para a eternidade das pessoas. É isso que nos falta. Que é muito a mensagem do bom samaritano. Muito a mensagem do bom samaritano, exatamente. Que há quem olhe assim, eu que não vou ficar perto desse cara, porque eu posso ser o próximo, vou passar de longe, não vou ajudar, olha aí, pode ter mais alguém aqui. E a Bíblia é muito sábia, né, cara? Porque tipo, ela cita as pessoas que passaram por ele. Então, assim, aí a gente precisa raciocinar e fazer uma autoanálise. Tipo assim, por quanta gente que eu estou passando que não está caído ali, e eu me vejo impedido de chegar e estender a mão porque eu sou uma pessoa religiosa. E pode ser que alguém passe e veja o Gil e vá, tipo assim, pô, mas o Gil sabia, cara, sabia. E a gente deixa de externar o amor de Cristo que um dia nos alcançou. Porque eu um dia precisei, como eu preciso todos os dias, erro todos os dias, tu um dia precisou. Sim. Então, assim, a gente precisa ter essa percepção de mundo, que é a cosmovisão do Evangelho, a essência do Evangelho. E a felicidade, falando da Rádio Felicidade, a gente é talvez a nossa maior força, ou a nossa força mais assim, convincente é a gente falar daquilo que é a essência do Evangelho, a essência do cristianismo, que é instigar nas pessoas a maneira de o que o meu próximo está precisando.
que será que ele precisa? É que muita gente tem a sua verdade. E tem aqueles que dizem, espera aí, qual é a verdade de Cristo? Né? Tem gente que, espera aí, essa é a minha verdade, e aí isso está fora do contexto do que eu acredito, e por muito tempo foi isso. Né? As pessoas, e até pastor, não, e se fulano não está andando comigo, né, fica de fora e tudo mais. Mas tu vinha falando sobre isso, e eu digo, é tantas formas, nós mesmos, né, do humor cristão. Sabe o que mais os humoristas eles entendem que a gente consegue fazer? Como vocês conseguem fazer as pessoas rirem sem usar um palavrão? É o que eles mais ficam impressionados, porque hoje o ápice de uma piada, muitas vezes por aí, é o palavrão. Sim. É quando tu xinga, quando, né? E aí o humor cristão, não. Tu consegue trazer o riso das pessoas sem usar um palavrão. As pessoas, eu mesmo, né? Eu faço minhas apresentações e tenho lá um texto e sem nenhum momento usar um palavrão. E aí hoje a gente tem a galera do stand-up, cresce aí e diz que o maior questionamento deles é assim, cara, a gente fica impressionado como vocês conseguem produzir riso nas pessoas. Então ali a gente já está dando um testemunho. Sim. Eu não preciso ser baixo, eu não preciso ser, né? Para fazer as pessoas rirem. Então, e hoje se cria muito essa cultura, eu tenho que xingar, eu tenho que ofender, eu tenho que não sei o que para que as pessoas riam. Né? A gente chega à conclusão de que, falando da arte, né, que esse é o tema principal desse nosso bate-papo, a gente já fez uma viagem... já passamos por tudo, até a história da igreja, até a história de Mesopotâmia e tal. A gente chega à conclusão que a arte não se converte, quem se converte é o artista. Exatamente. Então, assim, independente daquilo que você desenvolve de arte, ela pode ser usada para o reino ou para o profano. E a essência que está dentro da gente é a que vai definir isso, não é a arte. A gente acostumou a demonizar a arte, mas o problema não é a arte, o problema é o artista. João Batista iniciou deixou um legado muito, muito legal, cara, que eu gosto de pensar sobre isso. Enquanto a religião vinha dizendo a gente precisa santificar as coisas, a gente precisa santificar esse microfone, a gente precisa santificar esse tabuleiro, essa mesa, essa televisão, esse celular, a gente precisa santificar as coisas. Uhum. Quando João Batista veio e ele começa a batizar as pessoas, ele está nos deixando uma mensagem de Cristo, dizendo, cara, não é mais as coisas que vão ser santificadas, são as pessoas. Você que vai ser santificado, não mais as coisas. Então aí, tipo, a externação da sua arte passa a ser uma ferramenta de Cristo para alcançar inúmeras e inúmeras pessoas. Eu até estava procurando um texto aqui que eu li esses dias e eu achei maravilhoso. Aqui, ó, Eclesiastes 7. Foi isso, porém, que descobri, versículo 29, Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Então, a gente tem a nossa essência, e diz lá que quando o homem foi criado, Deus soprou o fôlego de vida. Então, a gente tem muitas coisas de Deus, mas hoje ainda eu estava trazendo uma mensagem falando sobre isso, né, que me chamou muita atenção, que é o prazo de validade na garrafinha de água. Mas a água tem validade? Não tem. Não tem. Por que é? Por causa do frasco ali. Ele tem um prazo. Então, o nosso corpo em si, sim, ele tem um prazo de validade, mas o nosso espírito não. Ele é eterno. É eterno. E de onde veio o nosso espírito? De Deus. De Deus, o fôlego de vida. Então, assim, todos carregam o fôlego. E é com essa... Só que daí a gente vai se voltando para... Não, e é com essa explicação que tu trouxe, com esse versículo que tu leu, que eu norteio os meus pensamentos em relação à arte. A Bíblia diz que tudo que é bom e que é perfeito tem um dono. Tudo que é bom e que é perfeito vem de Deus. Então, assim, eu preciso entender que tudo que é excelente já tem um dono. E a gente está acostumado a entregar essa excelência, aquilo que é muito lindo, para o diabo e dizer, não, isso é coisa do diabo, cara. Não pode ser. Ou a Bíblia está mentindo.
né? E a Bíblia não mente, cara. Não, tem gente que diz que não tem nenhuma comprovação, que o diabo era o mestre, era o chefe da orquestra. Que o mais excelente vem dele. Mas aí a música, que ele era o melhor. A bonita, a perfeita vem do diabo. Mas aí, cara, se a Bíblia diz que tudo que é bom, e a Bíblia não fala, tudo que é bom e que é perfeito dentro da igreja vem de Deus. Ou tudo que é bom e que é perfeito dos crentes vem de Deus. Tudo que é bom e que é perfeito dos cristãos vem de Deus. Não, a Bíblia só diz que tudo que é bom e que é perfeito vem de Deus. Então eu preciso pensar, tipo assim, cara, os quadros de Picasso, que tem os quadros lindos, né? Que é a exposição da alma dele. Aí eu vou dizer assim, não, isso é coisa do inimigo, cara. Ou as sinfonias de Beethoven. Ah, não, o cara nem crente era, não frequentava a igreja. Então, entende que a gente está acostumado a separar as coisas assim. Continua separando como se fosse o tempo anterior a João Batista. Aquilo que é sacro e aquilo que é profano. Dentro da nossa mentalidade, lógico. E aí a gente começa a pensar, quem ora mais, prospera mais, quem não ora... E aí a Bíblia está dizendo que a chuva vem para justos e injustos. Porque Deus, ele é justo. Exatamente. Ou seja, o injusto... O ser humano injusto, trabalhador e dedicado àquilo que ele faz, ele vai prosperar. Porque Deus é justo. E se o cara fez, se o cara se esforçou, ele vai prosperar. Não tem jeito. E, ao invés de nós, como cristãos, tipo, vou ficar deitado em casa e tal, e vou esperar o maná, e vou esperar a prosperidade, e aí não vem, e aí tu começa a questionar, cadê Deus? Aonde está Deus, como o Mauro canta? Sim. Então é complexo, cara. Mas assim... Muito legal o nosso bate-papo. Espero que quem assistir aí, quem ouvir, tenha conseguido tirar algum proveito, pelo menos alguma coisa, né? E aguarde que a gente vai trazer mais coisas, outros bate-papos sobre outros assuntos. Mas assista, curta, ativa o sininho, né? Tem um negócio do sininho, né? Ativa o sininho do YouTube para você receber as notificações. E aguarde que a Felicidade vai fazer muito mais, vai trazer muito mais conteúdo diversificado para você. Abraço! Obrigado, Wander.